Sexta-feira, dia do alinhamento planetário. Marte, Júpiter, Urano, Vênus, Netuno, Mercúrio e Saturno. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo hoje? Muito tem sido falado que hoje aconteceria algo estranho. Até agora, até onde eu sei, eu não tenho visto nada estranho acontecer. Mas, às vezes as coisas estranhas acontecem no mundo espiritual e não é algo tão visível, não é algo tão perceptível. Porque, eu não sei se você se lembra, mas todo mundo falava que o mundo ia acabar em 2012. Aí todo mundo falou assim, o mundo não acabou em 2012. Teoricamente não, mas se você prestar atenção com calma, você vai ver que aquele mundo que havia antes de 2012, depois de 2012, deixou de existir. Que tipo de mundo, Daniel? A gente teve pela primeira vez em séculos uma renúncia papal. No dia 11 de fevereiro de 2013, o Papa Bento XVI, né, o Joseph Ratzinger, ele renunciou, né? Eles anunciaram a renúncia em latim, né? A gente sabe que os papas, eles não geralmente renunciam, né? Ele é um cargo vitalício, ele continua o seu reinado até o seu último suspiro. Então, o ano de 2013, ele já começou de forma estranhíssima, tá? Porque não apenas no dia 11 de fevereiro de 2013 a gente teve a renúncia papal, e foi uma renúncia que mudou o mundo porque foi a primeira vez em que o Papa jesuíta, o Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa Francisco, chega ao topo do cargo papal, né, ou do cargo no Vaticano. Foi a primeira vez que um jesuíta chegou a se tornar Papa, e isso, se você sabe quem são os jesuítas, isso aí obviamente traz uma mudança completa, né? Os jesuítas são uma das ordens mais poderosas, né? Mais de 30 mil membros, e eles estão por trás de muitos dos setores de inteligência, controlam muitas das coisas que acontecem no planeta Terra. Então essa mudança que acontece depois de 2012, e isso começa já no ano de 2013, o ano de 2013 começou com mudanças drásticas para o planeta, mas não foi apenas no papado e no governo espiritual, mas foi também um ano que, se no dia 11 de fevereiro a gente teve essa renúncia papal que não acontecia há séculos, no dia 15 de fevereiro de 2013 tivemos o meteoro Chelyabinsk, né, que foi provocado por um asteroide que entrou na atmosfera terrestre em cima lá dos russos, né, se transformando em uma bola de fogo, cruzou os céus da região lá dos Urais, né, e depois ele fez um cabum violento, né. Ele tinha aproximadamente 10 mil toneladas de massa e 17 metros de diâmetro, liberou o equivalente a 500 quilotons de TNT de energia durante o evento, tá? Para você ter uma ideia de comparação, aquele artifício nuclear que lançaram lá no Japão em 1945 tinha 13 quilotons de TNT de energia, 13. O do Japão tinha 13 quilotons. Esse meteoro tinha 500 quilotons. Se isso tivesse batido no chão, meus amigos, eu nem sei como é que estaria o planeta hoje. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Hoje é dia 28 de fevereiro. Muita gente estava falando que esse alinhamento planetário poderia trazer mudanças drásticas para o planeta. Até agora, né, até aqui, ó, meio-dia e 12, dessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro, não vi nada. Bitcoin está derretendo, ok. Tem muita coisa estranha acontecendo hoje, mas nada assim, caramba. Vamos ficar de olho. Pode ser que aconteça ainda, mas pode ser que aconteça algo que não seja explícito, assim como foi o início de 2013, tá? Realmente, para muitas pessoas, o ano de 2012, o mundo ia acabar. Não acabou o mundo, mas o mundo como a gente conhecia acabou, beleza?
é um mundo diferente. É um papa jesuíta, é um negócio de 500 quilotões descendo lá na Rússia e o mundo foi mudando muito, tá? O shift que teve assim da mídia contra o conservadorismo, contra o cristianismo foi muito grande, inclusive por causa do movimento Occupy Wall Street que aconteceu em 2011, né, na véspera ali, né, no dia... O Occupy Wall Street ele aconteceu do dia 17 de setembro de 2011 ao dia 15 de novembro de 2011. O movimento Occupy Wall Street ele também foi uma enorme mudança. Por quê? Porque fez com que Wall Street e o Big Money, né, Big Tech, Big Media, Big Money, Big Pharma, toda essa galera que tinha uma espécie de visão de mundo mais conservadora passasse a pregar e financiar uma visão de mundo mais progressista explicitamente. Entendeu? Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Para mostrar para vocês que provavelmente hoje, dia 28 de fevereiro, com esse alinhamento aí todo, não vai acontecer nada demais, mas pode ser que aconteça algo mais sutil, que as pessoas não percebam, tá? Então, hoje, dia 28 de fevereiro, está acontecendo o chamado desfile planetário, que é o fenômeno que cria a ilusão de um alinhamento entre os planetas, né? A próxima oportunidade de observar isso é só daqui a muito tempo, no ano 2040, tá? Então, a gente tem ali 7 planetas no Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno estarão alinhados no céu. O evento conhecido como desfile planetário ocorre quando vários planetas parecem dispostos numa linha na abóbada celeste, tá? A última vez que isso foi visível foi em 2022, quando 5 planetas puderam ser observados a olho nu. O evento dessa sexta-feira, hoje, é ainda mais especial porque inclui 2 planetas adicionais, Urano e Netuno, que não estavam presentes em 2022, tá? Segundo astrônomos, né, um alinhamento semelhante só voltará a acontecer em 2040. O Matheus está lembrando que em 2022 teve os óbitos Bento XVI, Henry Kissinger e Jimmy Carter, né? Realmente, pessoas de altíssima importância, né? Agora, você fala assim, peraí, Daniel, o que tem a ver alinhamento planetário com mudanças drásticas no mundo? Então, aí que entra a nossa conversa legal de hoje. Eu creio que a maioria de vocês que acompanham aqui as minhas aulas, a maioria de vocês é cristã. A maioria é composta por cristãos, né? E, geralmente, o cristão ele não é adepto da astrologia, né? Agora, se você realmente conhece a Bíblia, você sabe que a Lua e algumas das estrelas servem como sinais dos tempos para o povo de Deus. Isso é óbvio, né? A gente sabe que o povo de Deus ele tem um calendário que é lunar, ou seja, toda a estrutura do calendário do povo de Deus é lunar, baseado na Lua. A gente sabe que em várias ocasiões diferentes a gente vê um detalhe, uma atenção, um cuidado muito grande da Bíblia quando fala sobre as questões astronômicas. Em que sentido? Vejam só, quando você analisa, né, estuda o livro de Jó, por exemplo, você vai ver um detalhe tão grande sendo falado sobre as constelações, as estrelas, que você fala, meu irmão, como é que os caras sabiam tanto disso, né? De onde eles tiraram todos esses conhecimentos? Inclusive as pessoas pensam assim, como é que quando você lê Jó 18:31, você vê que os caras tinham conhecimentos de astronomia que não tinha como ter naquela época, tá? Por quê? Né? Jó 38:31 na Bíblia, você lê assim, você pode amarrar as correntes das Pleiades ou soltar as cordas de Órion? Aí você fala, peraí, meu irmão, do ponto de vista astronômico, né, das Pleiades, né, ou as 7 irmãs, as 7 irmãs, as Pleiades, elas são gravitacionalmente ligadas, tá? Um sistema estelar que se move junto no espaço devido a uma conexão gravitacional. E o cinturão de Órion, essas estrelas estão se afastando lentamente, mas observável ao longo do tempo, como um cinto sendo afrouxado. Ou seja,
Como é que Jó, na época do livro de Jó, na época desse conhecimento antigo, onde a astronomia, você não tinha telescópio nem nada, a pergunta que fica é como é que uma civilização antiga sem telescópio ou mesmo sem grande conhecimento de matemática saberia como essas estrelas ou constelações se comportariam como nós observamos hoje no nosso tempo, né? Então, como é que esses caras sabiam disso? Ou seja, eles sabiam de coisas que não tem como saber sem telescópio e sem conhecimento contemporâneo de astronomia e de física, e eles davam grande atenção a isso. Ou seja, a Bíblia dá uma grande atenção à questão astronômica, à posição das estrelas e à posição dos astros. Aí você fala assim, Daniel, mas isso não é astrologia? Não, porque a astrologia significa você tentar prever coisas baseadas no movimento das estrelas e também você tentar alinhar personalidades humanas e acontecimentos individuais com o posicionamento das estrelas. Isso aqui é diferente. Isso que a gente está falando é muito diferente. Por quê? O que a Bíblia faz é mostrar que certas coisas importantes que aconteceram na história da Bíblia foram prenunciadas por eventos de natureza astronômica. Ou seja, quando, por exemplo, Jesus fala sobre o final dos tempos, ele nos dá grandes pistas sobre isso. A Bíblia é muito detalhista na ideia de o que acontece no céu. E a Bíblia nos convida a olharmos mais para o céu. Por quê? Vejam só, em Lucas 21, 25 a 27, no Evangelho de Lucas, Jesus, quando fala do final dos tempos, ele fala que o final dos tempos será precedido por sinais nos céus. Ele diz o seguinte, abre aspas, então haverá sinais estranhos nos céus, sinais no sol, na lua e nas estrelas. Aqui na terra as nações estarão em angústia apavoradas com o barulho terrível dos mares. Muitas pessoas desmaiarão por causa da terrível destruição que elas verão chegando sobre a terra, porque até os poderes dos céus serão abalados. Então os povos da terra verão o Filho do Homem vindo do céu numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, se você olha as falas de Jesus sobre o final dos tempos, você vai ver que Jesus diz que o final dos tempos será precedido de sinais, ou seja, avisos, prenúncios nos céus, no sol, na lua, nas estrelas, ok? Então, os poderes dos céus serão abalados, ou seja, antes de certas coisas acontecerem, você tem coisas acontecendo no posicionamento de estrelas e astros e na maneira como eles estão se comportando. A gente vê isso, obviamente, até na clássica história, no relato da estrela de Belém, não é verdade? A minha pergunta que eu faço é, como é que os reis do Oriente, ou os reis magos, ou os magos do Oriente, como é que eles conseguiram encontrar Jesus? Como é que eles chegaram até o local onde o Filho de Deus havia nascido? Ou seja, eles seguiram uma estrela, eles seguiram a estrela de Belém, tá? E a gente sabe que essa ideia da estrela de Belém e esses magos do Oriente, isso tudo está diretamente conectado ao profeta Daniel na Bíblia, que é um profeta apocalíptico, escatológico, que fala sobre o final dos tempos. Então, quando você pensa assim, nos magos do Oriente, que foram buscar o rei do povo de Deus, o grande detalhe é que a pergunta que fica é, esses magos são de onde? A Bíblia está falando que os magos são do Oriente, mas de qual lugar no Oriente? Quem são esses três reis magos? Quem são esses magos do Oriente que trazem para Jesus ouro, incenso e mirra, né? Esses caras são procedentes de onde? Né? Qual é a identidade desses caras? De onde eles vêm? Né? Por que eles são chamados de magos ou reis? Por que isso tem a ver? Meus amigos, muitas interpretações vão dizer que esses magos, né, eles na verdade vêm daquilo que hoje é a Média e a Pérsia. Ou seja, a Pérsia é o território iraniano, tá bom? Então, o que é muito interessante é a gente se lembrar que o profeta Daniel, né, um membro ali do povo de Deus,
né, um membro de Israel, ele se transformou, segundo a Bíblia, no chefe de todos os magos do Império Babilônico e do Império Medo-Persa, ok? O que significa isso? Significa que o império mais importante da época de Daniel, que era o Império Babilônico e depois o Império Medo-Persa, esses impérios gigantescos, poderosíssimos, que lutaram contra o Império Grego, né, que conseguiram conquistar a Terra Prometida, esses caras, eles muito provavelmente, né, são conhecidos pela tradição como Melquior, Gaspar, né, e Beltasar. Esses caras, muito provavelmente, eles estão vindo da região persa. E a região persa teve como, durante muitos anos, o seu líder dos magos, o profeta Daniel. O profeta Daniel foi nomeado pelo rei Nabucodonosor como chefe de todos os magos e feiticeiros e bruxos do Oriente. E, segundo algumas tradições, o profeta Daniel ele recebeu de Deus muitas coordenadas sobre aquilo que viria a acontecer no futuro. O profeta Daniel, inclusive, se você estuda as 70 semanas de Daniel, que estão lá no capítulo 9 do livro de Daniel, você consegue saber até a data que o Messias viria. Porque a profecia das 70 semanas de Daniel vai dizer que depois de 69 semanas após a assinatura da autorização do povo de Deus voltar do exílio babilônico, viria o rei prometido. Ou seja, o que o profeta Daniel recebe de Deus como data para a vinda do Messias? Deus diz para o profeta Daniel, depois que for assinado o decreto liberando o povo de Deus para retornar do exílio babilônico de volta para Jerusalém, se você soma 69 semanas ou 69 vezes 7 anos, você vai ter exatamente a data do nascimento do rei, do povo de Deus, do Filho de Deus, ok? Então, prestem muitíssima atenção. Daniel, o profeta que recebeu de Deus coordenadas impressionantes sobre o final dos tempos e sobre o advento do Messias, ele deixou todos esses detalhes para os seus discípulos, para os seus pupilos, ok? Então, o profeta Daniel na Bíblia, ele deixa não apenas a data, mas ele diz o local, ok? Então, o que ele está fazendo? Se você pensar no GPS você tem que ter latitude, longitude e altura, né? Você precisa saber de onde está vindo esse Salvador. Ou seja, com as coordenadas que o profeta Daniel deixou do que ele recebeu de Deus, os seus discípulos conseguiram saber exatamente a data em que o Filho de Deus nasceria. Eles só não sabiam exatamente o número da casa ou o local. Perfeito? Então, o que acontece? Os discípulos de Daniel, eles chegam até a Terra Prometida e eles acham que eles cometem um erro. Eles acham que o rei dos judeus vai ser o filho de Herodes. Então eles procuram o rei Herodes, só que o rei Herodes não era do povo de Deus, ele era um idumeu, um edomita, descendente de Edom, que era o irmão gêmeo. Edom era o apelido de Esaú. Esaú era o irmão gêmeo de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Então, Abraão teve Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó, que inclusive é o nome de um livro maravilhoso do Machado de Assis. Se você não leu, leia. Se você quer crescer em conhecimento, crescer em vocabulário e ler uma literatura maravilhosa, leia a obra completa de Machado de Assis, principalmente os livros da fase realista, tá? De Machado de Assis, que são uma das coisas mais brilhantes que já foram produzidas aí pela história, na história toda da humanidade. Eu nunca vi, assim, coisas tão brilhantes que eu já li na minha vida. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, faltou só um aí, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas e o... Qual que é a outra para contar? Quincas Borba, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires. Meu Deus! Né? A Alessandra está falando de Helena, né? A gente tem Helena e Yaya Garcia, mas Helena e Yaya Garcia são
livros do Machado de Assis da fase romântica, do romantismo. Da fase realista, a gente tem esses livros, né? Cláudia tá lembrando da novela é um pequeno romance, O Alienista, que é sensacional. Os contos de Machado de Assis também são sensacionais, né? Inclusive lá na minha livraria tem uns contos de mistério de Machado de Assis, né? Histórias assustadoras ali do Cosme Velho. Então, só porque a gente citou Esaú e Jacó, os personagens da Bíblia, Machado de Assis tem um livro chamado Esaú e Jacó, que é maravilhoso, fica de dica para vocês. Então, meus amigos, Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú virou Edom e Edom deu origem ao povo edomita que se afastou do povo de Deus. Então, os magos do Oriente, quando eles chegam à Terra Prometida para dar os presentes para o rei dos judeus, eles acham que o rei dos judeus vai ser o filho de Herodes, mas não era. Herodes fala até, inclusive, peraí, eu não tive nenhum filho, que história é essa? E aí, a pergunta que fica é, Daniel já tinha dado a data em que o Messias nasceria. 69 semanas depois da assinatura do decreto que liberou o povo de Deus para retornar de volta para Jerusalém, acabando com o exílio babilônico. Daniel deu essa data. 69 semanas significa, dentro do cálculo, Shavuot em hebraico, são as semanas, podem ser semanas de dias ou semanas de anos. Assim como o jubileu, que é de 49 anos, no 50º ano é o jubileu. Então, Daniel recebeu de Deus a data em que o Messias ia nascer. 69 vezes 7 anos depois da assinatura do decreto que liberou o povo para voltar do exílio babilônico. Se você multiplica 69 vezes 7, você vai ter 483 anos. Ou seja, Daniel recebeu de Deus a coordenada dizendo que 483 anos, exatamente após o rei Ciro, do Império Medo-Persa, assinar a liberação dos judeus para voltar para Jerusalém, viria o Messias. 483 anos. Bateu certinho. Mas o local perfeito eles não sabiam. Como é que os reis do Oriente, os magos do Oriente, chegaram até exatamente o local onde Cristo nasceu? Eles seguiram uma estrela. Eles seguiram a estrela de Belém. Ou seja, a estrela de Belém foi um sinal que Deus deu para que eles chegassem geograficamente ao ponto onde estava o Filho de Deus nascido. Só que, para a surpresa de todos, o Filho de Deus não nasceu num palácio. O Filho de Deus nasceu numa manjedoura, nasceu numa estrebaria, nasceu num curral, para mostrar ali a sua humildade, né? Então, o que levou o povo, esses 3 magos do Oriente, a encontrarem Jesus foi seguir uma estrela. Isso é astrologia? Não. Isso é coordenada divina. A gente sabe que as navegações antigas eram feitas todas com base em estrelas, a gente sabe que as orientações das estações e tempos com base no posicionamento das estrelas. Então, o povo de Deus deixou de cultivar esse conhecimento. E cultivar esse conhecimento é muito importante para saber estações e tempos, beleza? Estações e tempos e eventos. Então, pelo que nós estudamos na Bíblia, a gente sabe que eventos bíblicos importantíssimos são prenunciados por sinais nos céus, sinais cósmicos, perfeito? Então, você pensa assim, Daniel, o que tem a ver um alinhamento de 7 planetas com acontecer alguma coisa na Terra? A Bíblia mostra isso, que antes de grandes eventos aconteciam sinais nos céus, eclipses, luas vermelhas, eclipse solar, eclipse lunar, alinhamento planetário, ok? Terremotos, isso sempre foi anúncio de coisa importante acontecendo, perfeito? Então, assim, nesse dia 28 de fevereiro que a gente está tendo alinhamento de 7 planetas, isso significa alguma coisa? Pode significar. Eu não sei se vai significar, mas pode significar, ok? Deixa eu te fazer uma pergunta então, já que vocês apertaram o cinto e querem entrar num assunto estranho. Você sabia que o Vaticano tem não apenas um, mas 2 observatórios espaciais?
Você sabia disso? Coloca aí para mim sim ou não. Tá? Se você sabia, coloca 1. Se você não sabia, coloca 2. Você sabia que o Vaticano tem 2 observatórios espaciais? Se você sabia, coloca 1. Se você não sabia, coloca 2. E fale a verdade. Eu estou perguntando se você sabia, não que ele tem um observatório espacial, que ele tem 2, ok? Ó, Maria Guedes disse sim, Ana Lúcia disse sim, Rafael disse não, Jason disse sim, Roberta disse não, Jober disse não, Luciana disse sim, ok? Gabriela disse não, Rony disse sim. Tá bem dividido aí, tem mais gente dizendo não do que sim. Agora, você sabia que eu visitei um desses observatórios espaciais do Vaticano? Eu não entrei no prédio, mas eu fui até a porta dele. O primeiro observatório espacial do Vaticano, que obviamente é controlado pelos jesuítas, né? Os jesuítas controlam boa parte dos assuntos mais sensíveis do Vaticano. Inclusive, você pode ver uma ilustração disso no famoso filme Anjos e Demônios, baseado no livro homônimo do Dan Brown, né? O livro Anjos e Demônios tem uma história muito interessante, né? Acontece um bizarro caso ali estranhíssimo no CERN, né? O acelerador de partícula lá no grande colisor de Hadron, né? O LHC, Large Hadron Colliders, lá na Suíça. E o Robert Langdon é chamado para investigar o desaparecimento meticulosamente planejado de uma substância perigosa conhecida como antimatéria, né? Para além disso, você tem um emblema dos Iluminados, né, queimado sobre um cientista que estava ali já sem vida, né? Isso reaviva a hipótese de que tem uma sociedade escondida, ainda existente, lançando Robert Langdon numa procura por respostas às questões levantadas pelos acontecimentos. A história é desenrolada durante o conclave, diante de uma Roma que acompanha de perto a escolha do próximo Papa e os misteriosos óbitos dos cardeais, ok? Então, amigos, é um livro muito interessante e, igualmente, também é um filme muito interessante. Dessa maneira, eu visitei o primeiro observatório do Vaticano, observatório espacial, que é o observatório que fica no Lago Gandolfo, num local brilhante, maravilhoso, lindo, né, onde eu estive com a minha família algum tempo atrás, que é na borda de um antigo vulcão, ok? Então, o Vaticano possui um observatório espacial no Lago Gandolfo, mas você sabe que para você observar o espaço, a melhor coisa é você ter 2 observatórios, porque você consegue fazer a triangulação, ou aquilo que se chama de paralaxe. O que significa isso? Se você tem um triângulo isósceles, você consegue descobrir, através do Teorema de Pitágoras, a altura do triângulo. Sabendo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, o Teorema de Pitágoras, pelo Teorema de Pitágoras, um triângulo isósceles, você consegue montar 2 triângulos retos, e com esses 2 triângulos retos, você consegue estabelecer a distância. É assim que funciona, por exemplo, a nossa visão binocular. Ao contrário de algumas aves ou lagartos que têm os olhos na lateral, nós e as corujas, por exemplo, temos visão binocular, ou seja, os 2 olhos ficam na frente. Com os 2 olhos na frente, a gente consegue fixar num ponto distante e saber a distância. A gente não, com o nosso cérebro, a gente não consegue calcular precisamente a distância, mas a gente tem uma noção de distância, noção de profundidade de campo, noção de perspectiva, que foi aquilo que deu o grande avanço tecnológico e artístico e visual do Renascimento, quando os pintores do Renascimento, né, Leonardo da Vinci, né, e o Botticelli, toda essa galera, Rafael, Michelangelo, Donatello, né, Mestre Splinter, todos os personagens dos Tartarugas Ninja, que na verdade são Tartarugas Ninja Adolescentes Mutantes, né? É o nome original. Teenage Mutant Ninja Turtles, né? Tartarugas Ninjas Adolescentes Mutantes, né? Então, é exatamente assim, da mesma forma que os nossos olhos, com a visão binocular, fazemos a triangulação, a paralaxe, o cérebro faz esse cálculo, assim também os observatórios espaciais, quando você tem 2 observatórios, você consegue olhar o mesmo objeto de 2 pontos diferentes, você consegue fazer ali o cálculo da profundidade, ou seja, da distância. Então, para isso, você precisa ter 2 observatórios. Um observatório espacial do Vaticano fica no Lago Gandolfo, na Itália, onde fica também a Casa de Inverno ou Casa de Campo dos Papas,
E o outro observatório, por incrível que pareça, do Vaticano fica nos Estados Unidos. E esse observatório que fica nos Estados Unidos, ele fica no Arizona, num local chamado Mount Graham, ou seja, no Monte Graham, Mount Graham. E lá no Mount Graham, eles têm a lente mais avançada do planeta Terra. Você acredita nisso? O Observatório do Vaticano no Arizona tem a lente melhor do que a da NASA. Você acredita nisso? Os caras não brincam em serviço não, beleza? E essa lente especialíssima, poderosíssima, que tem uma capacidade inacreditável, essa lente, ela possui um nome que realmente é um nome bem estranho, se é que você me entende. Por quê? Porque essa lente, ela possui uma sigla, né? Que é uma sigla que originalmente eles chamavam de LBT, que é Large Binocular Telescope, né? Grande telescópio binocular, mas agora eles têm um nome diferente, tá? Porque são uma série de letras, que é Large, não sei o que, Binocular. Você sabe qual é o nome dessa lente desse telescópio? O nome dessa lente é Lucifer, ou Projeto Lucifer. Você acredita nisso? Lá no Mount Graham, no Arizona, onde fica o segundo Observatório Espacial do Vaticano, a lente desse telescópio se chama Lucifer, ou Projeto Lucifer. O que vocês acharam desse nome, né? É um nome curioso para você dar para um telescópio do Vaticano, né? Eu acho estranho esse nome. E esse telescópio, que é agora eu vou te dar o nome Lucifer completo. Hoje eles chamam de Lucy, mas originalmente era Lucifer. A Large Binocular Telescope Near Infrared Spectroscopic Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. É daí que vem o nome Lucifer. Hoje é Lucy, né? Então, é uma sigla para Large Binocular Telescope Near Infrared Spectroscopic Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. É claro que tem várias letras aqui, mas eles, muito malandramente, escolheram letras certinhas, tá? Para poder dar o nome a esse. Tiveram que escolher as letras certinhas para dar o nome para esse telescópio, né? Então, assim, curioso isso, né? Bem curioso o nome desse telescópio. Agora, o nome do telescópio, ele já é bem estranho. Agora, uma pergunta muito pertinente é você perguntar para que o Vaticano quer 2 telescópios e talvez o telescópio mais avançado do mundo, tá? Só para traduzir para vocês, né, o que significa o Large Binocular Telescope Near Infrared Spectroscopic Utility with Camera Integral Field Unit for Extragalactic Research. Se você traduz esse nome todo que eles reduziram para Lucifer, o nome é Grande Telescópio Binocular Utilitário Espectroscópico de Infravermelho Próximo com câmera e unidade de campo integral para pesquisa astrogaláctica. Ok? Ou seja, é um nome pomposo, é um nome robusto, é um nome ousado, né? É um nome curioso. Então, deixa eu colocar um link para você, que obviamente você vai achar que eu estou inventando isso. Deixa eu colocar um link aqui e, obviamente, se você ama o conhecimento, você vai salvar esse link. Deixa eu te dar essa dica. Se você for comentar sobre esse assunto com as pessoas, elas vão achar que você está inventando isso ou que eu inventei isso. Então, tá aí o link para você de um site muito legal, que é o Popular Science. E o título dessa matéria aí traduzida para português é Instrumento Lucifer ajuda astrônomos a ver através da escuridão os objetos observáveis mais distantes, ok? Então nessa matéria você tem um estudo aí sobre
o projeto Lucifer, né, que é o Large Binocular Telescope e tal, telescópio binocular grande utilitário de infravermelho próximo com câmera e unidade de campo integral para pesquisa extragaláctica, tá? Você tá aí com o material. Agora, presta atenção. A grande pergunta aqui que eu preciso fazer nesse momento é a seguinte: para que, com qual finalidade, com qual objetivo, com qual missão, o Vaticano tem não apenas 2 observatórios, mas eles têm o observatório que tem uma lente melhor do que a da NASA? Para que o Vaticano quer isso? Eu vou esperar você dar a sua opinião enquanto eu tomo uma água. Me diz aí o que você acha. Para que o Vaticano quer um telescópio desse? Para que eles estão olhando para o espaço? Ok? Janaína falou que eles estão esperando algo. Né? Claro. Ler pensamentos e pré-crime, disse a galera aí. Para se antecipar. Ó, o prodígio do marketing, ele não é prodígio do marketing à toa. Prodígio do marketing, eles estão fazendo isso para se antecipar. Nota 10, exatamente para isso, tá? Marcelo falou que eles querem saber do papai. Aí tem que saber qual papai que eles querem conhecer, né? Com um telescópio com esse nome. Deixa eu ver aqui. Renovadamente, a Andressa falando que é para olhar o asteroide. Esperando o sinal de ok, falou aí a galera. Eduardo Gomes também acertou aí, ó, vinda dos demônios. Eles estão de olho no que vai, no que tá chegando. Meus amigos, vocês assistiram O Problema dos Três Corpos, aquela série? Ou você leu a trilogia de livros O Problema dos Três Corpos? Tem a ver com isso. Tem a ver... Presta atenção. O Vaticano está olhando para o céu porque eles sabem que tem alguma coisa lá. O Vaticano está olhando para o céu porque eles estão monitorando alguma coisa que tem lá. O Vaticano está olhando para o céu porque eles aprenderam através da Bíblia a saber as coisas antes delas acontecerem, olhando o posicionamento dos astros. Ok? Eles sabem ler o que está acontecendo no céu. Eles sabem que o que está acontecendo no céu é um prenúncio do que vai acontecer na terra. Assim no céu como na terra, como diz na oração do Pai Nosso, tá? Então esses caras sabem olhar isso. Esses caras sabem ver isso. Esses caras sabem que algo está para acontecer. Perfeito? Tem uma série de finalidades isso. Finalidades mais evidentes e finalidades mais ocultas, finalidades mais estranhas, né? Finalidades mais doidas, perfeito? Então, primeiro, eles sabem que tem asteroides que são problemáticos, eles sabem que se você olha a posição dos astros, você sabe de ciclos que se repetem, tá? Eles sabem que se você olhar os astros, você consegue saber as coisas antes delas acontecerem, ok? Então, esse é o começo. Agora, 2 americanos acharam estranho isso. 2 americanos, eles decidiram fazer uma pesquisa sobre isso. Um escritor, estudioso da Bíblia, e um detetive particular, um investigador. O nome do estudioso da Bíblia é Thomas Horn e o nome do investigador é Chris Putnam. Esses 2 caras, Thomas Horn e Chris Putnam, eles falaram assim, peraí pessoal, tem caroço nesse angu como o Rafael Marques está falando. Nós precisamos ir lá e pesquisar essa parada. A gente precisa conversar com esses caras para tentar entender o que está em jogo nesse negócio aí, tá? E esses caras fizeram, em cima dessa investigação, um livro desse tamanho, com quase 700 páginas, que eu tive que ler para poder te dar essa aula, e esses caras foram até lá e conversaram com os responsáveis pelo projeto Lucifer, perguntando para eles, olha, o que vocês estão fazendo com essa parada aí? Ok? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo com isso aí? Para que vocês querem olhar esse negócio? Por que vocês estão olhando para o espaço dessa forma? E eu tenho esse livro e eu
eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou te passar logo o site onde tem uma matéria sobre esse livro, uma matéria sobre essa pesquisa e onde tem as fotos deles conversando com os astrônomos do Vaticano, que são os responsáveis pelo Observatório Espacial do Vaticano do Mount Graham, no Arizona, e pelo Lucifer, hoje Lucy, que é essa lente aí que vê questões intergalácticas, tá? Deixa eu colocar o link da matéria aí para vocês, ok? Se você é esperto e esperta, você está salvando os links dessas matérias que eu estou colocando para vocês, tá bom? Então tá aí o link, tá? Tá aí o link aí para vocês. Esses dois caras fizeram uma pesquisa super aprofundada sobre esse assunto e essa pesquisa virou um livro chamado, e aí eu vou revelar para vocês o nome do livro que eu só revelei lá dentro da Arca essa semana, de um dos livros, são dois, o Exovaticana, tá? Deixa eu colocar para você aqui um link para você dar uma olhadinha no livro, perfeito? Para a gente tentar entender qual é desse livro, tá? Dá uma olhada aí, ó. Coloquei o link para você da página onde tem o livro, que foi resultado dessa pesquisa que eles fizeram, entrevistando esses astrônomos do Vaticano, falando, meu irmão, para que vocês querem, para que vocês querem um telescópio desse, o maior telescópio do mundo? Por quê? Qual o objetivo? O que vocês estão buscando? Coloquei aí para vocês. Vamos dar uma olhadinha no que está escrito na divulgação do livro, ou na sinopse do livro. Vamos dar uma olhada aqui, só para você sentir o nível da pesquisa, tá? Lembrando que a pesquisa foi feita por um estudioso bíblico e um investigador particular, um detetive particular. O estudioso bíblico é o Thomas Horn, infelizmente já falecido, e o investigador é o Chris Putnam. Olha o que diz sobre o livro. Após o lançamento do seu best-seller de 2012, Petrus Romanus, The Final Pope is Here, Thomas Horn e Chris Putnam foram inundados com convites do mundo para serem entrevistados no rádio, na televisão, na mídia impressa. Isso incluía segmentos no programa Countdown to Apocalypse, do History Channel, com um especial no maior canal cristão do Canadá, Vision TV, intitulado I Prophecy, The Apocalypse Series. Convites para Roma para discutir com a mídia italiana suas descobertas sobre René Thibault, um jesuíta belga cuja análise meticulosa da profecia dos papas previu a chegada de Petrus Romanus nesta era, e dezenas de outros. Mas durante um programa na Omega Man Radio, o autor revelou uma conexão extraterrestre entre Petrus Romanus, o Vaticano e o Observatório de Mount Graham, que impulsionou o programa para a posição número 1 no mundo, ilustrando aos autores que a civilização moderna está mais do que casualmente interessada não apenas no quem será o último Papa, mas na conexão entre Roma e seu trabalho secreto sobre inteligência extraterrestre, astrobiologia e os preparativos intrigantes que estão fazendo para a chegada de um salvador alienígena. Assim, a nova investigação começou e rapidamente resultou em descobertas muito mais perturbadoras do que os autores esperavam encontrar. Agora, pela primeira vez, Exovaticana revela, tudo revelado. O plano secreto do Vaticano para a chegada de um deus alienígena é revelado. Arquivos secretos na Biblioteca do Vaticano sobre a realidade da presença alienígena encontrados. O documento privado detalhando a posição do Vaticano sobre extraterrestre foi revelado. Projeto Lúcifer e a busca oculta por A Estrela Caída de 2013. O ano em que os principais astrônomos dizem que o mundo alienígena e os seus habitantes serão divulgados. A Elite Collins, o ocultismo e o programa secreto de reprodução e hibridização. O incrível segredo da família que Thomas Horn manteve escondido por décadas. Os que as principais autoridades do governo do Vaticano disseram aos autores sobre a realidade dos OVNIs e ETs. O principal astrônomo do Vaticano concorda e é entrevistado por Thomas Horn e Chris Putnam. Nick Pope, Bruce Maccabee, Stanton Friedman, Jesse Marshall Jr. e outros opinam de volta a Sidônia. A verdade por trás do rosto em Marte e estruturas artificiais em outros mundos. Em Exovaticana, Petrus Romanus, Projeto Lúcifer, o surpreendente plano exoteológico do Vaticano para a chegada de um salvador alienígena. Os autores investigativos aclamados internacionalmente, Thomas Horn e Chris Putnam, revelam a maior história do nosso tempo e expõem a elite e intelectuais que estão planejando assimilar a humanidade sob a vinda de um salvador, alguém que o profeta Daniel previu como um deus alienígena. Ok? Esse é o resumo do livro.
Isso aí é o que o livro está trazendo. E eu digo para vocês, eu já li quase todos os livros desse cara, do Thomas Horn, e é um negócio de cair o queixo. Porque o livro, ele tem mais de 800 notas de rodapé com os documentos que estão sendo revelados. Perfeito? E aí, pessoal, você conseguiu sentir o nível do negócio? Você conseguiu sentir o naipe da conversa? Você conseguiu sentir que esse livro, que é antigo já, esse livro, meus amigos, é de 2013. Um livro de 2013, de 12 anos atrás, prevendo o que está para acontecer agora, neste exato momento. O que está para acontecer agora? Esses caras escreveram um outro livro antes desse, que é o Petrus Romanus. E eu mostrei para vocês que na escrita do Petrus Romanus, a profecia sobre o último Papa, que é um livro de 2012, eles descobriram que o último Papa, o Papa depois do Francisco, será o Papa que vai apresentar para o mundo a questão alienígena. E é exatamente isso que nós estamos vendo hoje. Como é que esse cara, ou esses dois caras, o Chris Putnam e o Thomas Horn, eles iriam saber, meus amigos, que o Papa, quando o Papa Francisco estivesse quase sendo recolhido por Deus, quase indo embora, a gente estaria numa época em que todo mundo estaria falando sobre alienígena. Como é que eles sabiam disso? Eles sabiam por causa do profundo estudo investigativo e altamente documentado. Ok? Vocês estão conseguindo entender o que a gente está falando? O que nós estamos falando aqui? O livro Petrus Romanus e o livro Exo-Vaticana, esses dois livros, um de 2012 e um de 2013, desvendaram que o Vaticano tem um plano para receber alienígenas e reconhecê-los como os criadores e salvadores da humanidade, e isso aconteceria quando fosse trocado o próximo Papa. Só que são dois tijolaços. Porque o livro Petrus Romanus é um livro de 528 páginas. E o livro Exo-Vaticana é um livro de 609 páginas, ok? O nome do primeiro livro de 2012 é Petrus Romanus. O nome do segundo livro de 2013 é Exo-Vaticana, tá? Eu vou colocar os links aí para vocês, quem é esperto tá pegando os links, ok? Eu sei que tá todo mundo falando que o WhatsApp caiu, isso não me surpreende porque o Chile ficou sem eletricidade, quase que o país inteiro, durante mais de 10 horas, e agora a gente tá vendo aí todo mundo falando que o WhatsApp caiu. A pergunta que seria esse acontecimento do WhatsApp essa coisa estranha que estava sendo programada, né? Se você olha o noticiário agora, o WhatsApp tem falha e não baixa fotos e áudios. O WhatsApp é fora de rede nos Estados Unidos, né? Usuários dizem que não está funcionando, incapacidade de conectar. O WhatsApp fora do ar hoje, aplicativo sofre instabilidade, né? O WhatsApp não consegue baixar fotos e vídeos e por aí vai. Será que esse é o acontecimento estranho? Será que esse é o início do acontecimento estranho desse dia estranho, 28 de fevereiro? Não sei, mas preste muita atenção no que a gente está falando. Você consegue entender que isso que está acontecendo hoje, no dia 28 de fevereiro de 2025, desse alinhamento de 7 planetas, isso está sendo cuidadosamente observado pelo Vaticano, que tem ali os melhores telescópios do mundo? Você conseguiu perceber isso? O que esses caras estão... Para que esses caras estão usando esses telescópios? Tá? Por que eles estão gastando bilhões construindo esses telescópios? Por que a posição dos planetas e astros revelam, para quem sabe observar e tem o equipamento certo, revelam o que vai acontecer antes de acontecer?